economia está melhorando, o salário está subindo, a média salarial está crescendo, os acordos estão sendo feitos acima da inflação, a taxa de inflação está controlada. Nós já criamos 2.200.000 empregos formais em apenas 1 ano e 6 meses. Pessoal, é incrível, mas a concorrência entre as comentaristas da Globo News ali para saber quem fala mais besteira está extremamente acirrada, né? A Miriam Leitão, a Daniela Lima agora estão enfrentando a concorrência bem forte ali da Eliane Cantanhede, que já dizia muita besteira antes também, mas agora parece que está com a corda toda, né? E agora, essa semana que passou, ela pagou um dos maiores micos da história aí da televisão brasileira, né? Teve que se desculpar, né? Botar lá, fazer uma postagem se desculpando, e a Globo News teve que fazer um anúncio ali, né? Um dos apresentadores mostrar a postagem ali, fazer uma reportagem do pedido de desculpa da Eliane Cantanhede. Tamanho foi o bafafá que deu esse comentário e a repercussão negativa que deu esse comentário. Então vamos ver, se você ainda não viu, vamos ver o comentário lá da Eliane Cantanhede que causou toda essa confusão. Vamos lá, pessoal. Gaza, né, matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção, as estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. É um absurdo, pessoal, fala a verdade. Parece que ela estava torcendo para que acontecesse o pior lá em Israel, né? Eu não vou nem falar aqui porque pode até dar problema no vídeo aqui se eu falar aí as coisas que ela falou, né? Então, mas é terrível. Bom, agora vamos ver então o apresentador fazendo o pedido de desculpas, né? Porque a Globo não teve jeito, teve que pedir para o apresentador fazer uma reportagem sobre o assunto e mostrar ali o pedido de desculpas da Eliane Cantanhede. Tamanha foi a repercussão negativa do comentário dela. Vamos dar uma olhada. Vou fazer um registro aqui. A comentarista Eliane Cantanhede se desculpou hoje numa rede social por uma pergunta que fez no programa Em Pauta, na última sexta-feira, sobre o poder de destruição dos mísseis de Israel e do Irã. Eliane reconheceu que a fala permitiu conclusões equivocadas. Vamos dar uma olhada aqui no post? Eliane escreveu o seguinte, olha só, abre aspas. Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas, que não representam o meu pensamento, pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistemas de defesa, fecha aspas. A Globo News está empenhada em fazer uma cobertura ampla e isenta do conflito no Oriente Médio e busca trazer diferentes pontos de vista sem espaço para preconceitos nem manifestações de intolerância. E para piorar mais ainda as coisas, depois ela fez mais um comentário aí falando sobre a possível visita do presidente Lula à ex-presidente lá da Argentina, a Cristina Kirchner, né? E aí ela mostrou ali toda a sua raiva, todo o seu despeito, todo o seu ressentimento contra o presidente Milei, né, quando ele veio para o Brasil e não veio visitar, não foi falar com o presidente Lula, ele foi falar com Jair Bolsonaro. Então é perceptível o despeito dela quando ela comenta esse assunto. E depois também ela mostra que, na verdade, ela está preocupada com a repercussão que isso vai dar aqui no Brasil para as eleições do Lula em 2026. E não em si com o que possa trazer isso de problemas para o comércio entre o Brasil e a Argentina. Ela está muito mais preocupada com a repercussão negativa que vai dar aqui no Brasil, nas redes sociais, provavelmente, né?
e atrapalhar as eleições do Lula. Dá só uma olhada. O presidente Lula deveria pensar muito bem antes de decidir visitar a Cristina Kirchner, né? Tem a questão do Milei, a relação entre Milei e Lula não vai piorar nem melhorar, porque é ruim, é deteriorada e não tem como melhorar, né? Então, acho que isso é o de menos, até porque a gente lembra que no ano passado, na reunião do Mercosul, da cúpula do Mercosul aqui no Brasil, o Milei veio ao Brasil e foi se encontrar com quem? Com Jair Bolsonaro, o maior opositor do presidente de plantão, que é o presidente Lula. Então, acho que isso não é uma questão que preocupe muito o Lula e nem mesmo ao Itamaraty, a diplomacia, porque não vai fazer muita diferença nas relações entre os dois governos e entre os dois países, até porque as relações entre os dois países se impõem, né? Pode mudar o governo para cá, mudar para lá, gostar ou não gostar, né? Você tem muito interesse ali nas fronteiras, interesse entre as empresas, a negociação comercial, enfim. Acho que esse não é o grande problema. O grande problema é interno. Por quê? Porque a Cristina Kirchner, ela foi condenada por corrupção. O que o Lula vai fazer visitando e prestando homenagem a alguém que foi condenada por corrupção, que está presa em casa com tornozeleira por corrupção, né? Ela que não visitou ele, como lembrou o Ariel, e também porque isso remete à prisão do próprio Lula, que também foi condenado por corrupção. E o Lula acaba de viver aí uma tempestade há 2 meses, agora em abril, em meados de abril, quando o governo brasileiro botou um avião da FAB à disposição da Nadine Heredia, primeira-dama, ex-primeira-dama do Peru, e ela e o marido, Ollanta Humala, foram condenados por corrupção. E todo mundo por que o Brasil tem que botar um avião da FAB para buscar condenado por corrupção em outro país, né? Então, acho que internamente aqui no Brasil não é uma boa ideia o Lula visitar a Cristina Kirchner. E para piorar, tem uma terceira questão, que é o seguinte: o Lula visitar uma condenada por corrupção, que é a Cristina Kirchner, pode soar aqui e lá como uma desqualificação de uma decisão judicial em outro país. Portanto, Lula tem que pensar muito bem antes de fazer isso. Bom, pessoal, não vou nem comentar. Eu vou deixar a Bruna Dias, que tem um Instagram aí que tem milhares de seguidores, né? Por conta dos seus comentários e críticas ácidas aí aos políticos hipócritas de esquerda. Deixa a Bruna Dias comentar. Mas que horror, hein, Eliane Cantanhede? Você não conseguiu esconder o ódio que você sente dos judeus no seu comentário antissemita disfarçado de pergunta leiga. Ah, mas por que os mísseis de Israel destroem Gaza e os mísseis do Irã lançados em Israel não matam ninguém? É uma mortezinha daqui, outra dali. Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Já eu não consigo entender por que a Rede Globo não mandou você embora depois de você ter falado um absurdo desse. Porque o William Vac, seu colega de profissão, foi demitido da Globo por ter feito comentários racistas. Ninguém teve pena dele. O Adrilles Jorge foi demitido da Jovem Pan porque ele deu um simples adeuzinho ao terminar um programa que ele apresentava, e esse adeuzinho foi confundido com um gesto nazista, e ele foi massacrado por causa disso. Agora você desejou explicitamente a morte dos judeus e nada aconteceu. E nem adianta vir com essa desculpa esfarrapada de que foi uma pergunta técnica sobre armamentos. Por favor, porque essa não colou, não. Ao invés de você não desejar a morte de ninguém, você ficou desapontada porque quase ninguém morreu em Israel. Foi uma mortezinha daqui, outra dali, como você mesma disse. Mortezinha, Eliane? Olha, os empresários judeus deveriam cancelar qualquer contrato de publicidade com a Rede Globo depois disso, porque a Globo não te mandou embora. Então, a Globo só demonstrou ser uma emissora antissemita ao manter na casa uma funcionária nazista, que é o que você é. Agora, cadê a classe artística que está muda em relação a isso? Cadê os atores judeus que não falaram nada sobre essa declaração horrorosa da Eliane Cantanhede? Cadê Matheus Solano, Caco Ciocler, Débora Bloch? Eles estão mudos. Para fazer videozinho exigindo 12%
de imposto em cima do dinheiro dos youtubers, aí eles aparecem, né? Aí eles têm todo o tempo do mundo. Agora, para falar sobre essa declaração pavorosa da Eliane Cantanhede, eles estão mudos. Cadê o Luciano Huck? Também, outro judeu. Não falou nada. Que isso? Ah, estão com medo porque foi uma jornalista da Globo que falou, né? Demonstrou ódio pelos judeus. Agora, se fosse o Bolsonaro falando uma atrocidade dessas, aí eles estariam pedindo a cabeça dele. Mas como foi uma jornalista da Globo, então pode. Aí tá tudo certo. Eles têm indignação seletiva, né? Aí depois eles vêm pedindo, falando sem anistia para golpista, sem anistia. Ah, que nojo de vocês. Sem anistia para nazista, como essa Canhotede, essa Eliane Cantanhede nojenta, e para Rede Globo, que é uma emissora podre. Sem anistia para todos vocês que são coniventes para tudo isso. Que nojo de vocês. E para encerrar, pessoal, vamos ver a nada mais, nada menos do que a Gleisi Hoffmann, né? A Narizinho, a que era chamada Diamante lá na lista da Odebrecht, na Lava Jato, né? Aí ela teceu recentemente críticas ferozes, né? Contra o presidente do Banco Central, né? O Campos Neto, quando era o Campos Neto, né? E agora, que tal Galípolo lá? A taxa de juros está subindo muito mais do que na época do Campos Neto. E agora, na última semana aí, atingiu 15%. Olha o mico que essa gente gosta de passar. Dá uma olhada. Insana e desastrosa para o país a decisão do Banco Central de elevar a taxa básica de juros para 12,25%. Não faz sentido, nem seria eficaz para evitar a alta da inflação, que não é de demanda, nem trecho da trajetória nefasta do bolsonarista Campos Neto no BC, responsável pela criminosa sabotagem à economia do país nos 2 primeiros anos do governo Lula. Sufocou a economia e o crédito e não cuidou da especulação com câmbio, que era a sua obrigação combater. Já vai tarde, Campos Neto. Espero que seu terrorismo fiscal também seja suplantado daqui para frente. E agora, Gleisi Hoffmann, como é que fica? Você vai criticar quem? Agora eles estão tentando criticar, eles nem sabem mais para quem deferir as suas críticas, porque eles já criticaram a Bolsa de Valores, já criticaram o mercado, já criticaram o Trump, já criticaram... Tudo que podia criticar, eles já criticaram, menos o governo Lula, né? O governo Lula não tem culpa nenhuma por conta dos juros estarem a 15% e serem o segundo maior juros do mundo, né? Atualmente, né? Para eles não é tudo é culpado, né? O Bolsonaro ainda é culpado, o Campos Neto ainda é culpado, tudo é culpado, né? O mercado financeiro, tudo tem culpa de os juros estar tão caro. Mas o Lula não tem culpa nenhuma e o Haddad não tem culpa nenhuma. O governo Lula não está fazendo nada de errado para causar com que os juros fiquem nessas alturas. Bom, pessoal, se você está assistindo até aqui, né, é porque o vídeo não caiu, porque não foi censurado, né? Porque eu confesso que eu fiquei com medo que esse vídeo fosse censurado por conta aí do que foi falado aí o negócio de Israel, do Irã, né? Então eu fiquei com certo receio de que pudesse não passar o vídeo ali no YouTube, né? E tomar um strike aí. Mas se passou, deu sorte. Então é isso, pessoal. Eu vou agradecer por você ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário. O que você achou de tudo isso? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, tudo de bom, fique com Deus e até o próximo vídeo.